Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos dar início a uma nova série do nosso canal que vai falar sobre funções. Na aula número 1, nós vamos aprender o conceito de uma função. Em matemática, nós chamamos de grandezas qualquer tipo de atributo que possa ser expresso por meio de uma medida. Por exemplo, quando nós vamos medir o comprimento de um tecido, isso pode ser feito em metros. Ou então, quando nós queremos medir a área de um terreno, a gente pode fazer isso utilizando metros quadrados. Quando nós temos uma garrafa d'água e queremos saber qual a capacidade dela, essa capacidade pode ser dada em litros. Ou ainda, quando nós estamos dentro da sala de aula e observamos o visor do ar-condicionado e tem lá 15 graus, esses 15 graus são 15 graus Celsius. Então, seja medindo um pedaço de tecido, calculando a área de um terreno, ou a capacidade de uma garrafa, ou ainda a temperatura de uma sala de aula, nós estamos expressando os atributos por meio de medidas, que pode ser o metro quadrado, pode ser o litro, ou no caso da temperatura, os graus Celsius. Então, por isso que nós chamamos em matemática grandeza qualquer tipo de atributo que possa ser expresso por uma medida. Muitas vezes, nós vamos nos deparar com diversas situações em que nós vamos precisar associar grandezas por meio de relações de dependência. Quer um exemplo disso? Quando nós vamos fazer uma viagem, tem duas grandezas que se associam para que essa viagem aconteça, que são a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer e a quantidade de gasolina que tem no tanque do meu carro. A gente só consegue dizer a quantidade de quilômetros que é possível fazer nessa viagem se nós soubermos a quantidade de gasolina que tem no tanque do carro. No estudo das funções, essas grandezas elas vão ser chamadas de variáveis e elas sempre vão ter uma relação de dependência entre elas. Vamos supor o seguinte, que um automóvel 1.0 faça uma viagem e para cada litro de combustível que eu tenho no tanque dele, eu consiga percorrer 15 km. Vamos montar uma tabela para que a gente possa descobrir quantos litros de combustível aproximadamente a gente precisa ter no tanque desse carro para fazer uma viagem de 100 km. Por que usar uma tabela? As tabelas elas são maneiras bem práticas de a gente perceber relações de dependência no estudo das funções. Na nossa tabela, a primeira coisa que nós vamos ter são as grandezas, ou seja, as variáveis que estão sendo relacionadas, que no nosso caso é a quantidade de combustível, que é dada em litros, e a distância que eu vou percorrer, que é dada em quilômetros. Essas variáveis vão ter sempre uma que é independente e outra que é dependente. No nosso caso, a variável independente é a quantidade de combustível e a variável dependente é a distância que eu estou percorrendo. E por quê? Porque para saber que distância eu vou percorrer, primeiro eu tenho que saber quanto combustível eu tenho no tanque do carro. Quer um exemplo? Se eu só tiver 1 litro de combustível, então eu só consigo percorrer uma vez 15 km, ou seja, eu só consigo percorrer 15 km. Mas se eu tiver 2 litros de combustível, eu consigo percorrer 2 vezes 15 km, que dá 30 km. Então, o que a gente observa? Para descobrir a distância que é possível percorrer, antes eu tenho que saber quanto combustível tem no tanque. Daí o motivo da distância ser uma variável dependente. E óbvio, a outra variável, que não depende dessa aqui, é a independente. Então, vamos continuar, porque a nossa viagem tem 100 km e com 2 litros eu só consigo fazer 30. Se no tanque do carro tiver 3 litros, eu vou fazer 3 vezes 15 km, que vão dar 45 km. Então, ainda é suficiente. Se tiver 4 litros, eu vou fazer 4 vezes 15 km, que dão 60 km. Se tiver 5 litros, eu vou fazer 5 vezes 15 km, que vai dar 75 km.
Se tiver 6 litros de combustível, eu vou fazer 6 vezes 15 quilômetros, que vai dar 90 quilômetros. Então, opa, está chegando perto, já que a nossa viagem tem 100 quilômetros. Se eu tiver 7 litros de combustível, eu vou fazer 7 vezes 15 quilômetros, que vai dar 105 quilômetros. Então, no mínimo, eu tenho que ter 7 litros de combustível para fazer essa viagem de 100 quilômetros. Isso não significa que com 7 litros eu vou fazer 100 quilômetros, mas que a menor quantidade inteira que eu preciso de litros de gasolina para fazer esse percurso aqui são 7 litros, já que com 7 litros eu vou fazer 105 quilômetros. Então, observem que para achar aqui a distância que eu vou percorrer, eu sempre peguei aqui a quantidade de combustível e multipliquei por 15, nesse caso. Então, se eu tiver aqui X litros de combustível, eu posso achar a distância aqui pegando essa quantidade X de combustível e multiplicando por 15. Como eu não posso efetuar esse produto aqui, porque eu não sei quem é esse X, é um valor qualquer genérico de quantidade de combustível, eu posso expressar o resultado por meio de outra variável que é o Y. E a gente monta uma relação funcional. A gente pode dizer o seguinte, que a distância que eu vou percorrer, que eu chamei aqui de Y, vai ser sempre igual à quantidade X de combustível que eu tenho vezes 15, ok? Vamos ver mais uma situação onde a gente aplica essa ideia de construir tabelas para montar relações funcionais. O que nós temos agora aqui na nossa tela é um modelo de conta d'água de um serviço autônomo de água e esgoto. E nós vamos olhar aqui especificamente para dois campos. O do consumo que essa pessoa teve, que foi 17 metros cúbicos, e o da faixa de consumo em metros cúbicos, que relaciona aqui o consumo que a pessoa teve com o preço que ela vai pagar. Bem, qual vai ser o nosso objetivo nessa questão? Primeiro, descobrir quanto é que essa pessoa vai pagar por 17 metros cúbicos de água. Segundo, estabelecer uma relação funcional que permita que a gente calcule o valor que vai ser pago para qualquer faixa de consumo. Então vejam só, é dito aqui na faixa de consumo que a pessoa até 10 metros cúbicos paga R$30. Isso aqui é a chamada taxa. E é um valor fixo, ou seja, se eu não consumir nada, eu preciso pagar a taxa de R$30. Se eu consumir 6 metros cúbicos, eu preciso pagar essa taxa de R$30. Ou seja, até 10 metros cúbicos, eu pago R$30. Todo excedente acima de 10 metros cúbicos, eu vou pagar mais R$4,50 por cada metro cúbico excedente. E aí esse R$4,50 é um valor que vai estar variando em função da quantidade excedente de água que eu consumo além da taxa. Por que é que as empresas ou as companhias de saneamento básico, os serviços autônomos de água e esgoto fazem isso? Quando você consome até a taxa, você paga um valor menor pelo metro cúbico de água. Quando você passa dessa taxa, esse valor aumenta, para que force as pessoas a economizarem. Geralmente, quando dói no bolso, funciona na questão da conscientização. Então, vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui, como nós fizemos na questão anterior, uma tabela que relacione essa questão do consumo com o valor que vai ser pago. Então, pois muito bem, está aqui, ó, o consumo em metros cúbicos e o valor que vai ser pago. O consumo em metros cúbicos é a minha variável independente. E o valor que eu vou pagar é minha variável dependente. E por quê? Porque para saber quanto eu vou pagar mensalmente por essa conta de água, eu preciso primeiro saber que consumo eu tive, ok? Daí o motivo do valor pago ser a minha variável dependente e o consumo a minha variável independente. Então vamos começar aqui com a taxa, que foi de 10 metros cúbicos. Se a pessoa gastou 10 metros cúbicos de água, o que é que vai acontecer? Ela vai pagar a taxa, que é R$30, mais 0 vezes R$4,50. Já que ela não teve excedente, eu digo aqui ó, que a quantidade de metros além do excedente foi 0 e ela não paga nada excedente. Então aqui 0 vezes R$4,50 dá 0. É óbvio, ela não vai pagar nada, mais 30 ela só vai pagar a taxa. Agora vamos ver o que acontece quando essa pessoa consome 11 metros cúbicos de água. Ela vai pagar a taxa de R$30,
Mas aí ela vai pagar 1 vezes 4,50 por esse excedente de 1 metro cúbico além da taxa. Então, 1 vezes 4,50 dá 4,50, com 30 ela vai pagar 34,50. E se o consumo dela fosse de 12 metros cúbicos? Ela ia pagar R$ 30 fixos, mais 2 vezes 4,50 pelo excedente de 2 metros cúbicos, que ia dar R$ 39,00. E se ela consumisse 13 metros cúbicos de água? Ela ia pagar aqui, ó, R$ 30,00 fixos, mais 3 vezes 4,50 por esse excedente de 3 metros cúbicos, e ela ia pagar R$ 43,50, que isso vai multiplicar 3 por 4,50 e somar com 30. Se o consumo fosse de 14 metros cúbicos, ela iria pagar R$ 30,00 fixos da taxa, mais 4 vezes 4,50 por esse excedente de 4 metros cúbicos. Então, 4 vezes 4,50 dá 18, com 30 ela ia pagar R$ 48,00. E se o consumo dela fosse de 15 metros cúbicos? Ela ia pagar R$ 30,00 fixos, mais 5 vezes 4,50 pelo excedente que ela passou da taxa de 5 metros cúbicos, que ia dar um total de R$ 52,50. E se agora o consumo fosse de 16 metros cúbicos? Ela ia pagar R$ 30,00 fixos, mais 6 vezes 4,50, que ia dar R$ 57,00. E finalmente a gente chega no consumo que essa pessoa teve, que foi 17 metros cúbicos. Então ela vai pagar os R$ 30,00 fixos, mais 7 vezes 4,50 pelo excedente de 7 metros cúbicos, e aí ela ia pagar um total de R$ 61,50. O que a gente observa? A gente está sempre colocando aqui um valor que é fixo da taxa, né, de R$ 30,00, mas esse R$ 4,50 aqui ele está variando em função do excedente de água que é consumido. Então, eu posso generalizar essa situação se a gente disser o seguinte: eu tenho aqui uma quantidade N qualquer em metros cúbicos de consumo, que é composta assim, da taxa mais o excedente, que eu vou chamar de X. Então, por essa taxa aqui, por esses 10 metros cúbicos, a pessoa vai pagar R$ 30,00. E pelo excedente? Bem, para descobrir quanto ela vai pagar pelo excedente, eu tenho que pegar a quantidade que foi excedente, que no caso aqui a gente chamou de X, e multiplicar por 4,50. E aí, como eu não posso calcular aqui, porque eu tenho aqui um valor excedente genérico, eu posso dizer que esse valor que ela vai pagar é Y. Então, se nós chamarmos o X aqui de consumo excedente e esse Y do valor que eu estou pagando nessa conta, a gente pode montar aqui uma relação funcional, onde a gente vai ter que o valor pago Y é sempre igual a 4,50 vezes o excedente X, mais R$ 30,00 fixos, que é relativo à taxa. Então, o que foi que nós fizemos? Nós montamos uma relação funcional que agora permite que a gente calcule o preço de qualquer consumo que a pessoa teve. Vamos ver agora como é que a gente trabalha essas ideias do conceito de função quando nós estamos lidando com conjuntos sendo representados em diagramas. A partir das ideias, das noções intuitivas que nós tivemos a respeito das funções até agora, dá para perceber que uma função se caracteriza por relacionar elementos de dois conjuntos não vazios. O que seriam esses conjuntos não vazios nessas tabelas que nós resolvemos nas questões anteriores? Tanto a que nós relacionávamos a distância que é percorrida em função da quantidade de combustível que eu tenho no tanque do carro, quanto na outra, que a gente relacionava o valor que eu vou pagar em uma conta d'água em função do consumo de água que o cliente tem. São aquelas colunas com as grandezas ou com as variáveis. A primeira coluna ela pode representar um conjunto não vazio e a segunda coluna com a outra variável também pode representar um conjunto não vazio. E aí o que é que acontece? A gente percebe que lá na tabela, para cada elemento que eu tinha lá na primeira coluna, eu tinha um único valor correspondente na segunda. Então, é justamente essa ideia que a gente traz agora para explicar o conceito de função, só que agora não usando mais tabelas, e sim conjuntos, e essas relações sendo associadas por meio de um diagrama. Então, para que dois conjuntos possam caracterizar uma função, todos os elementos do conjunto de partida
que é o primeiro conjunto que é dado, a gente chama de domínio da função, deve estar associado a um único elemento do conjunto de chegada, que é o chamado contradomínio da função. Vamos entender melhor essa ideia, essa noção do conceito de função a partir de conjuntos e uso do diagrama nesses dois exemplos que estão aqui inicialmente. Diz aqui que foram dados os conjuntos A com os elementos menos 1, 0 e 1 e o conjunto B com os elementos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E pede que a gente associe a cada elemento de A seu dobro em B. Então, como eu disse antes, esse conjunto aqui inicial, o de partida, a gente chama de domínio da função. O conjunto de chegada, que é o segundo conjunto, é o contradomínio da função. Então, eu vou pegar esses dois conjuntos e relacionar eles aqui por meio de dois diagramas. Então, eu tenho aqui o conjunto A com os elementos menos 1, 0 e 1 e o conjunto B com os elementos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Então, aqui está o meu domínio, o conjunto de partida, aqui está o meu contradomínio, o conjunto de chegada. Ele diz que é para associar cada elemento do conjunto, que é o domínio do conjunto de partida, ao dobro em B. O dobro de uma coisa é 2 vezes ela. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Eu vou ligar aqui. 2 vezes 0 vai dar 0. E 2 vezes 1 vai dar 2. Observem que todos os elementos que eu tenho aqui no domínio da função, no conjunto de partida, estão ligados a um único no conjunto de chegada, no contradomínio, que é o conjunto B. Outra coisa importante é que esses elementos do contradomínio aqui, que estão ligados ao domínio, ao conjunto de partida, a gente chama de imagem da função. Então, a imagem dessa função é menos 2, 0 e 2. E a gente pode dizer que essa relação é caracterizada como uma função porque para cada elemento que eu tenho aqui no domínio, eu tenho uma única imagem. Vamos ver agora a letra B. Dados os conjuntos A, com os elementos menos 2, 2 e 4, e B, menos 1, 1, 2, 4 e 8, associar cada elemento de A ao seu quadrado em B. Então, vou pegar aqui, está o domínio, conjunto de partida, menos 2, 2 e 4. Está aqui o contradomínio, o conjunto de chegada, menos 1, 1, 2, 4 e 8. E a relação eu vou pegar cada elemento que está aqui, elevar ao quadrado e ligar a B. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. E 4 está aqui, só é ligar. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que também vai dar 4. Só que quando eu chego aqui, 4 ao quadrado é 16. E não tem elemento aqui no conjunto de chegada, no contradomínio, que eu possa ligar a esse 4 do conjunto de partida. E então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma situação onde tem elementos aqui do domínio, do conjunto de partida, que não tem correspondente no conjunto de chegada, no contradomínio. Logo, essa relação não é uma função, pois existe elemento aqui, do domínio que não possui imagem, não está ligado a ninguém no conjunto de chegada, no contradomínio. Vamos ver mais um exemplo, só que agora usando uma situação problema para mostrar essa ideia do conceito de função a partir dos diagramas. No exemplo número 2, nós temos o seguinte. Em certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a segunda trigêmeos e a terceira um único filho. Considere para aquele dia o conjunto das 3 mães, o conjunto das 6 crianças e as seguintes relações. A relação 1, a que associa cada mãe a seu filho. E a relação 2, a que associa cada filho à sua mãe. São funções na letra A somente a 1, na letra B somente a 2, na letra C as duas relações 1 e 2 e na letra D nenhuma. Quando nós vamos resolver situações, problemas que envolvem a ideia de função, é importante a gente prestar muita atenção nas relações. E o que são as relações? As relações são as leis de formação que explicam como é que a gente faz a ligação entre os elementos do conjunto de domínio e de contradomínio, ou seja, do conjunto de partida e de chegada. Então, aqui no caso, foi dito o seguinte, que a primeira relação ela associa mãe a seu filho. Isso quer dizer que o domínio tem que ser o conjunto com as 3 mães e o contradomínio deve ser o conjunto com os 6 filhos.
Então vamos colocar aqui, ó, o conjunto M com a mãe número 1, 2 e 3 e o conjunto F, que é o meu contradomínio para essa relação 1, com os filhos número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí vamos fazer a ligação aqui respeitando o que foi colocado aqui. Eu tenho que associar cada mãe a seu filho. Como a primeira mãe é dito aqui que teve gêmeos, eu posso ligar ela ao filho número 1 e ao número 2. Ela teve aqui gêmeos. A mãe número 2, eu posso ligar ela ao filho número 3, ao número 4 e ao número 5. E por quê? Porque é dito que ela teve trigêmeos. E a terceira mãe teve um único filho, que eu vou ligar aqui, ó, ao filho número 6. O que é que a gente percebe? Existem elementos aqui no conjunto de partida, no domínio, que estão ligados a mais de um aqui no contradomínio. E isso não pode acontecer nunca em uma função. Lembra que para uma relação ser caracterizada como uma função, cada elemento do domínio deve ter uma única imagem. E aí, ó, eu tenho um elemento aqui do domínio que tem duas imagens simultâneas. Então, se eu olhar aqui também para a mãe número 2, eu tenho agora, ó, 3 imagens para esse elemento aqui. Então a gente pode dizer o seguinte, que essa primeira relação entre mãe e filho não é uma função, porque existem aqui elementos do domínio, no caso a mãe número 1 e número 2, que tem mais de uma imagem, estão ligados a mais de um elemento no contradomínio. Agora vamos para a próxima relação, a número 2. É dito que a relação número 2 vai relacionar filho a sua mãe. Então aqui mudou. Ó. O filho agora é o meu domínio, o conjunto dos filhos, e o contradomínio é o conjunto das mães. Vamos colocar aqui, ó, o domínio agora é o conjunto com os filhos, né, de 1 a 6, e o contradomínio, o conjunto das mães. O filho número 1, ele tem como mãe a mãe número 1. O filho número 2 também tem como mãe a mãe número 1, já que eles são gêmeos, né, aqui da mãe número 1. O filho número 3, 4 e 5 são filhos da mãe número 2, que teve trigêmeos. Então, ó, o filho 3 eu vou ligar a mãe 2, o filho 4 a mãe 2 e o filho 5 também a mãe 2. E o filho número 6, que foi filho único, é filho da mãe número 3. Está aqui. Se eu observar agora, todos os elementos que eu tenho aqui no conjunto de partida, no domínio, estão ligados a um único elemento no conjunto de chegada, né, no contradomínio. Então, agora eu tenho uma relação que caracteriza uma função, porque todos os elementos do conjunto de partida, do domínio, estão ligados a um único elemento no conjunto de chegada. Ou seja, possuem uma única imagem. E mesmo estando aqui, ó, o filho 1 e 2 ligados, ambos, à mãe número 1, isso não deixa de caracterizar que eles estão ligados a um único elemento, apesar desse elemento ser o mesmo, ok? Então, segundo o que foi colocado aqui, a gente pode dizer que a única relação que é função aqui é a número 2. E a resposta é a alternativa B. Nas situações anteriores, nós já começamos a falar do conceito de domínio, contradomínio e imagem de uma função. Só que agora a ideia é que a gente possa trazer uma situação que deixe muito mais claro para vocês o que é o domínio, contradomínio e a imagem de uma função. Então diz aqui, ó, dada a função f de A em B, isso é importante, ó, quando digo que a função está aqui de A em B, quer dizer que A é o meu conjunto de partida, é o meu domínio, e B a minha imagem. Que é definida por y igual a x mais 5, tem aqui, ó, a minha relação, isso aqui diz como é que eu estou montando a relação entre o conjunto de partida e de chegada, e os conjuntos A, com os elementos 0, 5 e 15, que é o meu domínio, e B, 0, 5, 10, 15, 20, 25, que é o meu contradomínio, vamos representar essa relação que está aqui por meio de um diagrama. Só que como nós estamos trabalhando com tabelas e diagramas, a gente vai fazer essa ponte. A gente primeiro vai representar essa relação numa tabela e depois transferir para um diagrama. Então vamos colocar aqui a tabela. Nessa primeira coluna eu vou ter os elementos do domínio, que a gente chama aqui dos elementos x, né? Então meu domínio aqui é o conjunto A, então os valores de x vai ser 0, 5 e 15. Aqui no meio eu vou colocar a relação que vai permitir que eu ache a minha imagem. Então é dito aqui que a associação desses elementos é feita pegando o valor de x, somando com 5 para encontrar o valor de y. Então o valor de y vai ser sempre o valor de x mais 5.
E aí quando eu jogo aqui dentro o valor de x, eu acho a minha imagem, que eu vou chamar de y. E aqui eu vou colocar uma coisa que vai ser muito importante nas nossas próximas aulas, que é a formação dos pares ordenados. E por quê? Mais à frente a gente vai começar a estudar o gráfico dessas funções. E esses gráficos eles conseguem ser representados no sistema cartesiano por meio de pares ordenados. A gente joga lá no sistema cartesiano, representa no sistema cartesiano esses pares ordenados, e são eles que, quando têm seus pontos ligados, dão origem aos gráficos dessas funções. Então vamos começar. Como eu disse, o domínio, o conjunto de partida, tem os elementos x. Então o domínio é o conjunto A. Então o primeiro elemento do domínio é 0. Eu vou colocar aqui, ó. Então, quando x for 0, que imagem eu vou ter? Que valor de y eu vou ter? Então só é vir aqui na relação e onde tem x colocar 0. Eu vou ter que y vai ser 0 mais 5, que é 5. Então, quando x é 0, y vale 5. Ou seja, quando o meu domínio tem valor 0, a minha imagem vai ter valor 5. E aí eu monto aqui um par ordenado, ó, 0 e 5. Depois vem aqui, ó, o próximo elemento do domínio é 5. Então, quando o x for 5, eu vou ter como imagem 5 mais 5, que é 10. Então, meu par ordenado vai ser 5 e 10. E, por fim, o último elemento aqui do domínio é 15. Então, quando o x for 15, y vai ser 15 mais 5, que é 20. Então, meu par ordenado vai ser 15 e 20. Agora, vamos entender melhor o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. Vejam só. O conjunto de partida, o conjunto A, que tem os elementos x, é o meu domínio. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o meu domínio da função é 0, 5 e 15, ou o conjunto A. O conjunto de chegada inteiro, o conjunto B aqui, é o meu contradomínio da função. Então, o contradomínio é 0, 5, 10, 15, 20 e 25, ou seja, o conjunto B. E a imagem? A imagem são apenas os elementos do contradomínio que estão associados aos elementos do domínio. No caso de todos os elementos que eu tenho aqui, ó, no contradomínio, só é a imagem 5, 10 e 20. Porque foram eles que eu obtive aqui, ó, quando eu coloquei na relação os elementos do domínio. Então, a minha imagem vai ser 5, 10 e 20. No diagrama, isso fica assim, ó. Tá aqui o conjunto A, o conjunto de partida. Tá aqui o conjunto B. Quando o domínio é 0, eu vou ter a imagem 5. Então, eu vou ligar, ó, 0 e 5. Quando o domínio é 5, eu vou ter a imagem 10. Então, eu vou ligar aqui, ó, 5 e 10. E quando o domínio é 15, eu vou ter a imagem 20. Então, vou ligar 15 a 20. Esse primeiro conjunto, o A, é o meu domínio. Esse segundo conjunto, o B, é o meu contradomínio. E observa, ó, 5, 10 e 20 é a minha imagem. Porque só eles estão ligados aqui ao conjunto A. Tem uma relação com o conjunto A. Ok? Bem, galera, essa foi nossa primeira aula da série sobre função. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.